A nossa entrevista agora é com o padre Sávio Daniel, que é vigário do Santuário Arquidiocesano de São Francisco de Assis, lá na zona sudeste de Teresina. Nós vamos falar sobre uma das maiores festividades religiosas, não só de Teresina, mas do estado do Piauí, os festejos de São Francisco de Assis, que é um dos festejos em honra a um dos santos mais amados da Igreja Católica. A festa é considerada a segunda maior do Nordeste em homenagem ao santo. A programação começou ontem, segue aí até o próximo dia 4 de outubro e com alguns momentos importantes, Além das missas, das celebrações, tem toda a programação de atividades que envolve também a famosa procissão de São Francisco no Dissélvio, que é uma das maiores procissões do Norte e Nordeste do Brasil. Padre Sávio Daniel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. Muito bom dia, é uma alegria estar aqui, todos que nos escutam pela FM O Dia. Muito obrigado pelo espaço, pela acolhida de sempre. Estar aqui, falar de São Francisco, da nossa igreja, sempre uma alegria. E estamos aqui à disposição. Bom, a programação começou ontem, Qual é a expectativa, então, para mais essa edição do festejo? E o que tem de diferente na programação desse ano? O festejo, ele, numa paróquia, tem o sentido de, quase como um retiro espiritual. É aquele ponto alto do ano onde a comunidade se envolve na preparação, com um tema, com um lema, sempre em busca do aprimoramento do segmento cristão. Essa é a centralidade da fé, da religião, essa ligação, esta união com Deus, e no nosso caso irradiada pelo testemunho de São Francisco de Assis. A comunidade se organiza, participa, todas as 13 comunidades que compõem o santuário, as pastorais, serviços e movimentos que ali pertencem, ali trabalham. Ontem pela manhã, logo 6 da manhã, nós tivemos as laudes, a alvorada, depois um café partilhado e começou toda a programação do festejo, com aquelas movimentações e preparações que são próprias, e na parte da tarde, por volta das 17 horas, se iniciou a carreata, onde eu e o Padre Paulo, que é o reitor do santuário, nós fomos pelas ruas do Disseu, aspergindo os carros, com som, com buzinas, para marcar realmente e animar e motivar as pessoas para a participação do festejo. E às 19 horas teve início a Santa Missa de abertura do festejo de São Francisco. E assim será até o dia 4. Missa às 19 horas e no dia 4 uma programação toda especial. 7 horas missa, 9 horas a outra missa com a bênção dos enfermos, 11 horas a Santa Missa com a bênção dos animais, às 15 horas outra missa e às 16h30 a concentração para a grande procissão, culminando o festejo com a missa de encerramento às 19 horas. A expectativa de público para a procissão, que é o ponto alto talvez do festejo, é uma das maiores de fato do Norte e Nordeste em honra a São Francisco? Exato. A procissão, ela tem um sentido de ser uma caminhada penitencial, E nesse sentido, acompanhando o santo, a procissão sempre é seguida assim, de uma forma litúrgica, mas também pedagógica, A cruz vai à frente, depois vai o santo. Nós estamos caminhando com Jesus, olhando o testemunho de São Francisco. E por isso que agrega tanto pelo testemunho que foi São Francisco do segmento de Jesus. Tem uma música que diz assim: ninguém mais sabia se era Francisco ou se Cristo era. É justamente essa identificação com o amor de Deus vivido por Francisco que atrai essa grande multidão para o Disseu. E como aquela população só da nossa paróquia é em torno de 250 mil pessoas, então é como que uma cidade dentro da cidade. Por isso que tantas pessoas vêm pelo testemunho de Francisco, pela grande população do Disseu, mas também pessoas de perto e de longe que vêm pela devoção, pelas promessas, justamente buscando se aproximar de Deus. O que ajuda a explicar, padre, essa devoção e o fato de São Francisco ser um dos santos mais populares da Igreja Católica hoje? Já tem mais de 800 anos que Francisco de Assis pisou por essa terra e até hoje o seu ensinamento ecoa. Por exemplo, recentemente o Papa Leão canonizou Carlo Acutis, um santo jovem e que os seus restos mortais repousam lá, também em Assis, porque ele foi também um grande admirador e seguidor de Francisco de Assis. Então, eu acredito que o que irradia realmente, uma das grandes frases dele é: prega o evangelho a todo momento, se precisar, use palavras. Foi justamente pelo testemunho que Francisco de Assis deu de Deus, de amor a Deus. Na sua regra franciscana,
era basicamente o segmento do evangelho. E naquele tempo, meio que no tempo medieval, a sua grande visão era de reconstruir. Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Ele pensou que era uma capelinha, que era para ser reformada. Mas não, era a igreja que precisava de um grande testemunho para renovar as suas estruturas. Naquele período um tanto que conturbado, o testemunho daquele homem de fidelidade à essência do evangelho, da vivência da pobreza, da castidade, na obediência, do seu amor aos pobres, da sua união com a natureza, tudo isso ecoa e irradia até os dias de hoje. Então acredito que seja por isso, o seu grande amor a Deus manifestado totalmente aos irmãos. O senhor falou aí da programação, da abertura e do encerramento. Eu pergunto ao senhor, ainda há aquela tradicional atividade de levanto-mastros, que no interior os homens iam a uma área da mata, cortavam uma estrutura enorme, e levava nos braços e lá botava a bandeira na ponta e fazia o levanto-mastro. Ali era o pontapé inicial de um festejo. Ainda existe essa cultura ou já foi deixado de lado? Normalmente era na madrugada, né? Sim. Na madrugada os homens iam, chegavam todos animados para levantar o mastro. Bom, na nossa realidade não, mas continua existindo. Algumas festividades, especialmente no interior, continua essa bonita tradição do mastro de madeira realmente, né? Outros já fizeram de ferro, outras realidades, para onde se pendura normalmente um estandarte com a imagem do santo ou algum outro simbolismo. No nosso festejo não existe essa tradição. Simbologia, né? Não, mas que na igreja existem outras comunidades, especialmente as do interior, sim. Porque envolve também os homens, né, de forma mais braçal, fazer com que todos se envolvam realmente nessa dinâmica. Especialmente, por exemplo, Campo Maior, né, um festejo de Campo Maior, isso é uma tradição bem antiga e muito bonita. Padre, o tema desse ano, estava lendo aqui no material, é Em Louvor à Criação, né? E aí, São Francisco é o padroeiro dos animais, da natureza, tem toda essa preocupação. A igreja tem dialogado também com essas temáticas, né? A preservação do meio ambiente, por exemplo, o cuidado com os animais, o combate aos maus tratos. De que forma a igreja também dialoga e participa dessas discussões sociais importantes, que foram tão defendidas por São Francisco? Sim, com certeza. É uma pergunta muito interessante, porque recentemente nós tivemos um Papa com o nome Francisco. E foi justamente por conta do segmento desta mesma linha. E ele escreveu 2 documentos, um intitulado Laudato Si e outro intitulado Fratelli Tutti. Um com relação à relação do homem com a natureza e outro com relação ao homem com o homem realmente, os irmãos. Então, essas 2 ligações que puxam para São Francisco. E eu achei muito interessante que ele começa o documento dizendo assim: esquecemos-nos que nós mesmos somos terra. Para nos mostrar que o franciscanismo, a espiritualidade franciscana, não é simplesmente uma ecologia, não é simplesmente um gostar, um cuidar, ou o bichinho como é bonito, ou a árvorezinha, não. É uma espiritualidade, é mais do que isso, porque, como você falou em Louvor à Criação, é porque esse ano nós temos um jubileu também, mais um, porque é o Cântico das Criaturas, que foi aquele cântico do São Francisco em que ele chamava irmão Sol, irmão Lua, irmão Vento, irmão Lobo, os animais, as árvores, tudo ele chamava de irmãos, porque ele via Deus também ali. Ele percebia que a criação é obra de Deus. Então, não é que ela seja Deus, porque isso já seria um panteísmo, mas Deus está ali também, porque todos nós somos também criação de Deus. Daí que vem esta espiritualidade franciscana de cuidar, de zelar, de compreender que nós não somos meros exploradores e dominadores, mas nós somos os responsáveis por cuidar dela, por valorizar. E isso irradia em nós na questão do cuidado climático, da valorização dos animais, do cuidado, sempre entendendo que nós somos os seres humanos, mas também a natureza precisa ser cuidada e velada. Bom, nós temos aqui uma participação, só registrando aqui a mensagem do Josenildo, diz o seguinte: seja muito bem-vindo, Padre Sávio, ao Santuário de São Francisco de Assis, que sua missão junto a nós seja iluminada pelo Espírito Santo e fortalecida pelo exemplo de São Francisco, levando fé, esperança e paz a toda a comunidade. O Josenildo, acredito que seja lá também um dos
frequentadores do santuário. Beleza, muito obrigado, Josenildo. Hoje eu faço um mês que cheguei ao Que santuário, legal. né? Então eu tenho um pouco mais de um mês de padre também. Eu tenho 1 mês e 24 dias hoje. Que bacana. Fui ordenado dia 2 de agosto. Então tá tudo tem um pouco recente, muito intenso. Estou lá um mês, parece que é 1 ano, mas que beleza. E muito é um feliz. desafio grande para o senhor assumir, porque o santuário eu conheço ali na região sudeste, eu acho que é o maior templo religioso de Teresina, porque teve uma reforma há alguns anos e de fato algo imenso, né? A capacidade para quantas pessoas? O senhor tem esse dado lá? Sim, ali o santuário, ele tem uma história bem antiga, mais de 30 anos de evangelização, desde a presença das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que lá evangelizavam. É uma coisa curiosa que naquele período, por conta da escassez de padres, as irmãs elas eram autorizadas a administrar o sacramento do batismo, a assistir casamentos. Então essa história vem radiando da devoção a São Francisco, que culminou na grande reforma, ali no período em que o padre Gonçalo era o pároco daquela paróquia. E agora, com o padre Paulo, reitor, nós estamos lá também, que deu continuidade a essa reforma e concluiu a reforma do santuário. Hoje, o santuário de São Francisco de Assis, ele comporta aproximadamente 1.000 pessoas sentadas. E na nossa arquidiocese, nós temos um santuário maior, que é o Santuário Arquidiocesano de Santa Cruz dos Milagres, né? A tradicional peregrinação a Santa Cruz dos Milagres. Então, nós temos esses 2 grandes santuários na arquidiocese de Teresina, o de Santa Cruz dos Milagres, que ali é em torno de umas 5.000 pessoas, e o nosso santuário arquidiocesano aqui em Teresina. Por ser um local de passagem, né? Então sempre há movimentação. Nós normalmente nos revezamos, nós somos lá 3 padres e ficamos confessando, né? De segunda até o sábado, segunda tarde, terça tarde, até sábado pela manhã, e nós percebemos como esse fluxo de pessoas, justamente por conta da referência do santuário. O santuário, o nome santuário normalmente é esse, um local de peregrinação, um local de passagem. E um santuário urbano é uma dinâmica diferente. Porque o santuário do interior, as peregrinações vão porque são distantes, vão as caravanas, aqueles ônibus. O santuário nosso, não. É como se fosse uma cidade dentro da cidade. Então, o próprio povo peregrina ao seu próprio santuário. Essa é a beleza daquele espaço, aquele templo que é grande, porque irradia também o povo que está ali, a população que é grande, e também o seu grande coração. Após as missas, né, elas vão seguir às 19 horas, tem alguma outra programação, leilão, alguma outra atividade cultural da igreja? Como é que está essa programação? Tem que ter aquele tradicional creme de galinha, né? Tem que ter o arrumadinho, tem que ter ali aquele leilão. Ontem mesmo já teve leilão. Eu acho interessante porque como muita gente sai assim, aquela rapidez, né? Nós ficamos com uma dinâmica interessante esse ano, que são aquelas maquininhas, né? Então ficam as pessoas ambulantes com a plaquinha, ao mesmo tempo ali nas fichas, outras fixas lá, e tudo muito intenso na venda, mas o que é mais bonito realmente é a convivência, né? Porque Sim. O festejo também é esse momento das comunidades celebrarem. Cada dia uma comunidade é convidada, então ela vem, ela traz ali aquela comida, ela vende para as pessoas, mas ao mesmo tempo é aquela alegria, que é todo mundo com a camisa do festejo, buscando essa confraternização. Então há sim essa programação religiosa, mas também a programação social, né? Da venda das comidas, dos leilões e as visitas dos padres que vêm também. E assim se faz o festejo. Padre Sávio Daniel, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na programação, com certeza. É uma programação que vai, de fato, mais uma vez, ressaltar a fé do povo da Zona Sudeste de Teresina, que é um povo tão de fé realmente, né? As pessoas participam e a procissão é prova disso. Vou deixar o espaço aqui para finalizar, para o senhor fazer o convite novamente, reforçar esse convite a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a participar dessa programação que segue até o próximo dia 4. Por favor. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço aqui, por essa boa conversa. Sempre estamos à disposição, que pudermos colaborar, vai ser sempre uma alegria. E a você, irmão e irmã, que nos acompanha pela FM O Dia, fica o nosso convite. Em nome do nosso reitor, Padre Paulo, também do Padre Miranda, nosso vigário, fica o nosso convite a participar do festejo de São Francisco de Assis. Se você não puder se dirigir ao nosso santuário, participe também na sua paróquia. Normalmente sempre há uma comunidade de São Francisco de Assis na paróquia, né? Fique unido a nós nas orações, também nos gestos concretos, para que no testemunho de São Francisco de Assis irradie também o nosso seguimento a Jesus, renove a nossa fé e nos faça perseverar na esperança e construindo a paz neste mundo marcado por tantas divisões. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e permaneçamos juntos, sempre unidos a Jesus, olhando o testemunho de Francisco. Para quem não conhece, para quem não sabe onde fica, o endereço do santuário, por favor, padre. O santuário fica ali no Disseu 1, na rua
se eu não me engano. Ali ao lado do mercado, Alexandre né? Gomes, exatamente. É um ponto Ali de referência, o mercado de mercado, Seul. ali é perto da oitavo Joaquim distrito Nelson, tem também. o 8º distrito, o mercado por trás, tem ali a referência. De longe você vai ver a grande torre do santuário. Obrigado, Padre Sávio Daniel. Boa sorte. Parabéns a Obrigado, todos bom que dia. fazem a organização do festejo.